Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, um programa do Brasil de Fato. Por aqui a gente debate assuntos pertinentes e importantes para a nossa sociedade, que envolvem agricultura, agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, também debater aquelas questões mais difíceis, mais complexas da política, da economia, do mundo do trabalho. E nessa semana, nesses últimos dias, é óbvio que o foco tem sido a situação do Rio Grande do Sul. Temos atualizações, principalmente como os assentamentos do MST estão lidando com toda essa situação. Essa é uma das prioridades do Brasil de Fato como um todo. A gente vai abordar bastante esse tema no programa de hoje, mas não é só isso, tem muita coisa para falar. Então bora saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. MST do Rio Grande do Sul planeja aumentar cozinhas comunitárias para atender a população atingida no estado. Saiba como doar para movimentos populares que estão atuando nas enchentes do Rio Grande do Sul. Governador Eumano de Freitas diz que PT se prepara para disputa intensa pela Prefeitura de Fortaleza. Ambientalista afirma que Congresso tem em pauta um plano de destruição do meio ambiente no Brasil. Esquerda da Venezuela reformula discurso e cria movimento para atrair jovens de olho nas eleições. Você sabe o que são cartografias afetivas? Vamos falar sobre o assunto e destacar uma experiência que envolve quilombos aqui no estado de São Paulo. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem muita coisa para falar. E a gente começa o programa de hoje, então, diretamente do Rio Grande do Sul. A gente tem o prazer de receber aqui no Bem Viver Sedenir de Oliveira, ele que é dirigente do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Rio Grande do Sul, e está acompanhando toda essa situação que acontece no estado, principalmente mobilizações para solidariedade, para apoiar por meio de cozinhas solidárias. Antes de tudo, Sedenir, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. Eu entendo que é uma situação muito difícil, então a gente valoriza muito esses 5, 10 minutinhos que o senhor separou para conversar com a gente, viu? Bom, saúde também a todos que nos ouvem na Rede Brasil de Fato. Falo aqui do assentamento Filhos do Cepé em Viamão, onde estamos aqui com uma cozinha comunitária, onde damos suporte às nossas famílias que foram atingidas diretamente, mas também o conjunto das famílias que atinge essa grande tragédia que assola o nosso estado. Sedenir, para começar eu queria entender então se toda essa atuação que vocês estão tendo nas cozinhas comunitárias, o foco é atender os 4, 5 assentamentos afetados no Rio Grande do Sul. O nosso objetivo é justamente atender especificamente aos companheiros que foram atingidos diretamente. Então nós, num primeiro momento, fizemos toda uma organização para que nós pudéssemos salvar a companheirada que foi atingida diretamente. E agora nós estamos numa fase de ajuda humanitária, que é atender as necessidades básicas desses companheiros, né? Então, desde acolher num lugar que tenha o direito de ter um colchão, de ter uma comida. E nós estamos instalando essa cozinha não só para os companheiros que estão lá, né? Também para os demais que integram o município de Eldorado, mas já estamos produzindo alimentação foi a São Leopoldo e também aqui no nosso município de Viamão já começou a chegar pessoas de Canoas, que também lá está em colapso, e aqui as igrejas, os CTGs, os espaços comunitários começam a atender essas pessoas, e nós aqui com a nossa cozinha também estamos ajudando, né, para que essas pessoas tenham uma alimentação que possa minimamente atender as dignidades. Enfim, a situação aqui é muito difícil, há um colapso geral dos próprios municípios de água, de alimentação, as próprias autoridades locais já não têm mais condições de atender as necessidades básicas da população, e muitos locais já têm outros comandos paralelos que já começam a dominar, né, das facções. Enfim, a situação é bem trágica, e talvez muitas vezes que nós nos clássicos, né, dizíamos que nós estávamos
poderíamos ir para a barbárie, né? E estamos vendo aqui, na prática, o que é a barbárie. Sedenir, a gente ouviu algumas denúncias, especialmente de saques que têm atingido ali a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, a COTAP. É isso que o senhor se refere em relação à barbárie? Nesse momento não só a nós, né? Mas é o conjunto do que está ocorrendo aqui, né? É onde o Estado não tem força, não tem comando, não tem condição de dar o suporte à tragédia que está colocada. É evidente que tem que se levar em consideração que o que está acontecendo é algo extraordinário, né? Mas o extraordinário também já era dito, né? Próprio nós, dos movimentos, sobretudo o movimento camponês, tem dito que esse modelo de produção agrícola de país, de mundo, que não respeita os meio ambiente, nos levaria a esse colapso. Infelizmente, o que era uma elaboração teórica das conversas dos dirigentes políticos, né? Elas acabam se revelando aqui na prática. Mas é isso, né? Além da tragédia da natureza, também os espaços onde as pessoas não estão, já estão tomados por facções de roubos, enfim. E é uma outra fase dessa tragédia anunciada. Sedenir, esses saques, essas facções têm atingido então assentamentos, as estruturas, as cooperativas do MST na região? É uma situação da região de Eldorado, né? Que não é só uma situação dos assentamentos, isso que eu estou alertando, uma situação que é generalizada. Também está ocorrendo nesses assentamentos, par dos assentamentos onde foram impactados brutalmente. Nós temos impactos diferentes, né? Nós temos locais onde foi colapsado, que as pessoas perderam tudo, inclusive a própria sede da cooperativa regional, que agora também começa a ocorrer esse tipo de ação, mas também outros assentamentos que não foram atingidos diretamente com as casas, mas foram atingidos também na produção, e o colapso geral impede que o processo aconteça, né? Então, para tu entender, tem regiões na região sul que ainda não foi atingida pela chuva, mas de que ainda o pessoal já não começa a recolher o leite, porque as indústrias pararam, enfim. Então é uma cadeia, né? Então a pessoa às vezes não foi diretamente atingida pela chuva, mas o caminhão do leite não está recolhendo leite porque a indústria foi impactada, enfim. Então é um colapso, né? E provavelmente toda essa tragédia vai afetar a produção do arroz orgânico, que é dos grandes trunfos, um caminhão-chefe que a gente tem nessa região do MST, né, Sedenir? Usando as tuas palavras, o trunfo, a nossa teoria é de que é a produção de alimento. Então o arroz, evidente, porque tem esse suporte aí, mas atingiu as hortas, atingiu toda a cadeia alimentar das feiras orgânicas que ocorrem em Porto Alegre, onde mais de 40 feiras nós fizemos parte, não vão receber, né, os produtos. Os projetos do PA, que nós tínhamos para entregar para mais de 15 mil pessoas nas comunidades aqui de Porto Alegre, não vão receber, porque esses produtos deixaram de existir e ela vai ter que ser plantada de novo, enfim. Então, a situação é essa, né? Então, tu tem não só o impacto imediato, mas é isso que nós temos dialogado, né? Porque nós tivemos uma experiência trágica também do que foi a tragédia de Taquari. Também eu pessoalmente participei daquela brigada que teve lá. E você tem noção de que as dificuldades eles aumentarão quando a água baixar. Enquanto a água está alta, que as pessoas não estão, que o Estado está presente, que é uma comoção nacional, os artistas estão fazendo pix e não sei o quê, isso aí ainda as coisas acontecem. Passa, a água baixa, o barro grudou e os artistas e os demais voluntários vão continuar a sua vida e a tragédia fica. Sim, por isso que a gente precisa fazer o apoio agora, mas depois que a água baixar, a gente vai precisar continuar conversando, atuando, entendendo a situação, porque vai ser uma segunda tragédia, pelo que eu estou entendendo, depois que a água baixar, fazer toda essa reconstrução, né, Sedenir? Eu, na minha avaliação, é o pior momento. Por isso que eu estou dizendo que esse momento ainda tem a comoção, né? Ainda as pessoas que foram impactadas têm um auxílio, a marmita chega,
tem gente levando comida, ainda tem as aeronaves fazendo resgate, você tem os ministros vindo aqui, todo o Estado, todo dia estão falando sobre a situação. Agora, quando a situação começa, a água baixa, e a pessoa volta e a casa não está lá, esperar quanto tempo para que essa água que vai ter uma casa? Essa que é, na minha opinião, a principal dificuldade que vai ter ocorrendo. Com certeza. Quem terá condição de atuar nessa situação são as organizações, os movimentos organizados, porque o voluntariado ele é bonito, importante, mas ele acaba sendo insuficiente, né, na medida que a situação vai se passando. Então, por isso que nós temos consciência que a nossa cozinha que nós estamos instalando agora não é para um dia, 2 dias, né? É para muito tempo. E é dessa forma que nós estamos conversando com a nossa militância, os demais companheiros e companheiras que estão aqui ajudando nesse grande desafio, né? E que nós, como o nosso assentamento está numa situação mais alta, fomos impactados lá na produção, lá nas lavouras, mas ainda as nossas casas, as nossas comunidades permaneceram, e a nossa resistência também, a nossa vontade de ajudar, por isso que nós estamos aqui. Com certeza. Sedenir, só para fechar nossa conversa, tu poderia compartilhar com a gente alguns números? Pelo que eu entendi, são 420 famílias do MST que tiveram que sair às pressas de suas casas, e vocês estão com essa cozinha comunitária aí em Filhos de Cepé, em Viamão. Quantas pessoas estão envolvidas nessa cozinha comunitária? Quantas marmitas estão conseguindo ser produzidas por dia? Nós temos 500 por dia, mas ainda nós teríamos potencialidade de fazer mais, a nossa vontade. Mas ainda as demandas, assim, os próprios locais, para você ter ideia, muitos locais ainda não têm estrutura para distribuir. Esse foi o caso hoje, nós enviamos 600 marmitas em Eldorado. Quem chegou lá, quem é que recebe, onde distribui, está me entendendo? Então nós temos essa meta de chegar a 2.000, 3.000, que foi necessário, mas evidente dentro de uma articulação coordenado com a Defesa Civil, coordenado com o Poder Público, enfim, para não ser um negócio descoordenado, assim, né? Isso que eu acho que tem que ser diferenciado. Uma coisa é o voluntariado, que você vai, faz, entrega e vai para casa. Outra coisa são ações organizadas que nós temos feito aqui, mas nós já temos abrindo uma cozinha comunitária em Pelotas. Nós já temos uma articulação para abrir uma outra em Santa Rita, sob nossa coordenação. E nós temos toda uma articulação com as cozinhas solidárias em Porto Alegre, que são fruto de todo um processo que nós acumulamos durante a pandemia e que também já estão produzindo marmita, que nós temos se conectado a essa grande rede de solidariedade, que, na minha opinião, é o que vai segurar muita situação, né? Porque, mais uma vez, o que garante em períodos de dificuldade são as organizações e a ação coletiva. A ação individual é importante, mas ela é insuficiente para o tamanho das tragédias que nós temos vivenciado aqui no Rio Grande, e também revela a impotência das estruturas de Estado que não estão preparadas para o tamanho dos dilemas contemporâneos, né? Com certeza, isso é um debate que a gente precisa trazer logo à tona, não pode deixar as coisas se esquecerem, como o senhor estava comentando. Mas agora, Sedenir, só para encerrar, a gente tem aqui a indicação de que a melhor maneira de poder contribuir com todas essas pessoas, e conseguir influenciar que o trabalho das cozinhas comunitárias siga atuando é por meio desse site do Apoie-se SOS MST. Essa é a melhor maneira de qualquer pessoa do Brasil, de fato, poder contribuir, poder fazer a sua doação, ou existe uma outra maneira que a gente possa poder fortalecer essas cozinhas comunitárias que estão atuando aí no estado? Claro que cada um, na sua ação individual, pode fazer várias ações, né? Possam contribuir. É evidente que esse tipo de contribuição ajuda, porque você vai atender às especificidades de cada lugar. Tem lugar que tu precisa de um bujão de gás, tem lugar que tem arroz, mas não tem feijão, tem lugar que tem feijão e arroz, mas é bom ter uma carne. E com o recurso, né, você pode atender esses dilemas, né? Por exemplo, agora,
mas foi uma doação dos companheiros enfrentados de Santa Catarina. 4.000 quilos de feijão. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, nesse momento, o que nós fizemos é contratar um caminhão para ir lá buscar os 4.000 quilos. É isso, né? Quem puder contribuir economicamente, contribua, mas mais do que contribuir economicamente é nós conectar essa reflexão dos dilemas que nós estamos vivendo. E o tema ambiental veio para a ordem do dia, né? E achava que era pauta ambientalista de bicho grilo, que não estava no centro da crise do capitalismo. Ela nos revela na sua mais perversa crueldade. Certamente. Sedenir de Oliveira, dirigente do MST no Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o Brasil de Fato. Grande abraço a todos que nos ouvem e seguimos firmes aqui na luta e na resistência e na convicção de dias melhores. Então a gente acabou de conversar com o Sedenir de Oliveira, dirigente do MST no Rio Grande do Sul. Nesse exato momento ele está em Viamão, no Rio Grande do Sul, dentro do assentamento Filhos de Cepé. Ele é um dos responsáveis por articular toda essa cozinha comunitária que está gerando alimentos, principalmente para as famílias assentadas do Rio Grande do Sul que tiveram perdas estrondosas por conta de todas as enchentes. Ao menos 5 assentamentos do MST foram gravemente afetados. Um deles é o Integração Gaúcho, o IRGA, também Apolônio de Carvalho e Conquista Nonoiense. Esses ficam em Eldorado do Sul, uma das principais cidades afetadas. Além desses 3, também tem o assentamento do Sino e Santa Rita de Cássia. Esses 2 ficam em Nova Santa Rita, também outra cidade muito afetada. A Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, a COTAP, também foi outro local muito atingido, prejudicando a produção do arroz orgânico, que é um dos grandes trunfos do MST no Rio Grande do Sul. Mas como o Sedenir falou, não é só o arroz, toda a produção orgânica, agroecológica do MST. A gente está aqui acompanhando todos os detalhes ainda no programa de hoje. A gente traz mais informações e reforçando aqui a maneira de poder apoiar, de poder contribuir para essa ajuda voluntária que está acontecendo, essas cozinhas comunitárias. O melhor meio é ir no site apoie-se/SOSMST. Talvez seja mais fácil só ir no site mst.org.br, que lá você encontra esse link. A gente também está compartilhando no site brasildefato.com.br. Bom, eu acabei de trazer uma das iniciativas, uma das formas de poder ajudar, que é esse site do Apoie-se do MST, mas tem muitas maneiras, muitos outros movimentos que estão aí justamente nessa pegada de conseguir angariar doações de todo o Brasil, de todo mundo, na verdade, literalmente, para poder fazer essa ponte entre todo esse Brasil e a população do Rio Grande do Sul que está precisando muito dessa ajuda. O nosso repórter Douglas Matos vai explicar um pouquinho mais desses outros meios, outras iniciativas que talvez fique mais fácil para quem está nos ouvindo poder apoiar, porque o importante é contribuir nesse momento tão necessário. Vamos conferir então na reportagem. O Rio Grande do Sul continua em estado de calamidade e emergência em cerca de 70% do seu território. Com as informações a respeito de iniciativas duvidosas que poderiam estar recebendo recursos e desviando a finalidade de uso, ou mesmo o receio de doar para iniciativas governamentais que precisam vencer entraves burocráticos e teriam demora para, de fato, fazer o recurso chegar aos atingidos, muita gente tem entrado em contato para saber mais detalhes sobre as doações. A sugestão que o BDF do Rio Grande do Sul apresenta são ações dos movimentos sociais e populares que atuam na linha de frente das ações humanitárias, buscando garantir abrigo digno e alimentação básica para os atingidos e atingidas. Uma das opções é a missão Sementes de Solidariedade, da qual faz parte o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores e Pequenas Agricultoras. Participam dessa iniciativa ainda a CPT, Comissão Pastoral da Terra, a Diocese de Santa Cruz do Sul, o Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens, o Instituto Coinós Canoas, a Ordem Franciscana por meio do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, o Sindipetro do Rio Grande do Sul, o Grito dos Excluídos, o Instituto Conhecimento Liberta, a Rede de Agroecologia Ecovida e cooperativas camponesas. O movimento dos atingidos por barragens atua em diversas frentes, por exemplo. Ao mesmo tempo em que está nos territórios acompanhando em especial a situação das barragens que estão se rompendo e apurando a responsabilidade de estados e empresas, também mobiliza a militância na implantação de cozinhas solidárias, ao lado do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Teto, o MTST. O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra também atua demonstrando capilaridade social no momento de crise humanitária.
Mesmo tendo alguns dos assentamentos e cooperativas severamente atingidos pelas enchentes e grande parte da produção perdida, o movimento está na linha de frente, produzindo alimentação para atingidos e equipes de voluntários que estão nos territórios. Já o Levante Popular da Juventude instalou cozinhas comunitárias em diferentes espaços periféricos em Porto Alegre, em locais onde também concentra e organiza doações de alimentos e materiais para famílias desabrigadas e em extrema vulnerabilidade. Ainda na lista de movimentos engajados na ajuda às vítimas está a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Além disso, o Movimento Brasil Popular, a Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista atuam na linha de frente. Os números de Pix, contas bancárias e telefones de contatos das organizações e movimentos que recebem os donativos estão disponíveis na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Antônio Corbari, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. A gente sabe que muitos países, personalidades e organizações estão prestando solidariedade e apoiando as pessoas nessa situação de emergência. Mas com a proporção das enchentes, vale lembrar que toda ajuda, do tamanho que for, é importante e necessária e ela não vai acabar simplesmente quando a água baixar. Tem muita coisa para ser reconstruída, então pode ter certeza que toda essa ajuda, toda essa solidariedade vai seguir nos próximos meses, para não falar até o final do ano e quem sabe o ano que vem também. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E aqui no Bem Viver, a gente observa essa situação no Rio Grande do Sul também a partir de uma análise estrutural do debate sobre mudanças climáticas. Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, faz uma observação bem importante para a gente compreender mais sobre esse assunto. Ele lembra, por exemplo, que uma questão importante sobre o assunto é que a gente precisa entender que as mudanças climáticas são potencializadoras dos fenômenos que estão acontecendo. Em outras palavras, as enchentes do Rio Grande do Sul e os outros fenômenos pelo país e pelo mundo são sim previsíveis, mas a nossa relação de descontrole climático faz com que situações como essas fiquem cada vez mais complicadas para a população. Vamos entender melhor isso na análise que ele fez. Nós temos uma situação que ela é climática localizada, né? Então você tem ali frentes frias chegando, encontram áreas de baixa pressão e essa área climatológica explica essa concentração de chuva. Então, os efeitos das mudanças climáticas, elas não criam a chuva, ou elas não criam necessariamente algo que não existia na região. O que ela faz é potencializar toda essa possibilidade de chuva que já cairia lá. Mudança climática é exatamente isso. Onde chove, vai chover mais e com muito mais frequência. Assim acontece na seca também. Os períodos de seca, eles vão acontecer de forma mais severa e mais constantes. A gente viu secas na Amazônia, no ano passado, que isolaram, por exemplo, comunidades. Então, nós estamos vendo comunidades isoladas no Rio Grande do Sul por conta da chuva, pessoas que não têm acesso à medicação, não têm acesso à luz, à água, não conseguem se abastecer de alimentos. A mesma coisa a gente viu na Amazônia meses atrás. Lembrando que o Rio Grande do Sul já sofreu em setembro do ano passado também com enchentes, e há 2 anos atrás vinha sofrendo consecutivas secas que também atingiram principalmente a lavoura, a plantação de comida no estado. O Rio Grande do Sul é um estado que sofre muito com variações climáticas e infelizmente esse é o novo normal agora. Nós vamos ver todas as situações de clima extremo ficarem cada vez mais graves e com mais frequência acontecer. Essa declaração do Márcio Astrini foi dada no Programa Central do Brasil, uma parceria aqui do Brasil de Fato com a TVT. De acordo com ele e com o ambientalista, situações como essa do Rio Grande do Sul acabam não sendo surpresa. Por isso, ele cobra mais atenção permanente de gestores públicos diante do assunto.
Surpresa não é, né? O próprio Rio Grande do Sul, como a gente comentava, teve situações de clima extremo, mas outras regiões do Brasil também tiveram. Recife, Petrópolis, o sul da Bahia, o norte de Minas Gerais, São Sebastião e São Paulo. Ao redor do mundo nós temos diversos desastres acontecendo. Então esse é o novo normal. O que a gente precisa primeiro é aceitar o problema, e principalmente as autoridades, saber que isso vai acontecer cada vez com mais frequência. E aí aqui a gente começa a ter uma série de situações, principalmente com quem hoje comanda o país em diversos estágios do poder. Nós podemos citar aqui o Congresso Nacional como um fator de extrema preocupação. Nós temos uma quantidade de parlamentares hoje que, além de não ajudarem em nada, eles atrapalham e fazem ficar ainda pior essa situação toda que nós vemos. Se a gente olhar para o plenário da Câmara hoje, para a pauta que a gente tem, o que eles têm lá é um verdadeiro plano de destruição do meio ambiente no Brasil. Inclusive com um deputado do Rio Grande do Sul propondo, por exemplo, projetos de lei para liberar geral de desmatamento em todas as áreas que não são floresta. Então essa é uma rotina que a gente tem de muitas autoridades e outras, né, que devem se debruçar sobre esse problema e traçar planos emergenciais, mas antes que o problema aconteça, né? Então são planos de contenção, planos de adaptação. A adaptação no Brasil precisa ser visto como algo urgente e que, se não for feita, vai custar vidas, como que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. A ministra Marina Silva chegou a anunciar mais de 1.000 regiões no Brasil que estão sob intenso risco devido às mudanças climáticas. Agora, nós precisamos pegar essas regiões, juntar prefeitos, governadores, o governo federal e ter um plano de ação para essas localidades. Não basta ficar esperando, senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, e quem tem o prejuízo maior a gente já sabe. São as populações pobres, as populações em situação de marginalidade, e principalmente quando a gente olha para os estudos e para o recorte mais aprofundado, populações negras e mulheres. Durante o Central do Brasil, a apresentadora Luana Ibelli, nossa colega, lembrou que desde 2012 está previsto a Lei Federal, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela lembrou que o plano ainda não foi lançado e terá o documento apresentado somente no final do mês. Vamos conferir essa análise. Bom, ao visitar a exposição, você vai ter acesso a uma mostra fora dos padrões convencionais do que se pensa sobre uma exposição de arte, né? Eu convoco a simplicidade, a interatividade, eu convoco o afeto na exposição através de uma grande instalação de pipas que chama Memórias por Onde Andei, convoco a terra, o plantio dentro da exposição, uma exposição viva, que nascem plantas em uma encruzilhada feita de terras do Quilombo. Além disso, tem um grande mapa da América Latina, onde eu também convido ao público a uma interação, onde eles podem ali, assim como eu, traçar suas rotas no mundo, inclusive os seus desejos, né? E aí eu ativo a partir de 3 perguntas, para que eles se localizem onde eles nasceram, por onde eles andaram, por onde eles desejam ir. E além disso também é importante falar que a exposição, por ser, né, biográfica, ela também tem registros das minhas performances em todos os territórios por onde eu andei. Então as pessoas poderão fazer ali uma imersão nesses territórios, né, através das videoartes que estão e também das fotografias que existem nas pipas. A exposição dispõe de acessibilidade para pessoas com deficiência, principalmente pessoas cegas. Ela tem acesso de audiodescrição em suas obras, tem acessibilidade para pessoas de baixa mobilidade. Todas as obras têm muito texto para pessoas que tenham baixa visão. E também dispomos de educativo, né? Então toda a exposição tem um projeto educativo para receber escolas e grupos. Então acredito que é um momento muito especial, assim, para acessar não só a produção de uma artista, mulher negra, mas também de se pensar a nossa presença, nosso deslocamento no mundo. Então convido a todas as pessoas para estarem
visitando a exposição para poder fazer essa imersão e também se tornar um artista, né, junto comigo nessa proposta de sobre subsolo. Também peço para que nos sigam na rede, que é Sobre Subsolo ou Pretação lá no Instagram. Um abraço, muito obrigada. Lembrando que o Central do Brasil é uma parceria, uma coprodução do Brasil de Fato e a TVT, e uma das formas de acompanhar ao vivo é pelo canal do YouTube, no Brasil de Fato. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 13h. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar agora um recadinho que a gente não se cansa de falar. Você sabia que o nosso programa pode ser retransmitido de graça aí na sua rádio, na sua iniciativa comunitária, iniciativa regional, educacional, enfim. Vai ser uma alegria saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai no nosso site, radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho ali, o tutorial para você entrar junto com a gente. Lembrando também que o nosso programa fica salvo no nosso site, você pode fazer download a qualquer momento, e quem gosta dessas plataformas de podcast também pode correr lá que nosso programa tá salvo só esperando o seu play. Bora entrar na pauta das eleições deste ano e destacar o cenário de uma das capitais nordestinas. É que o pleito eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza, o PT já escolheu o deputado estadual Evandro Leitão como pré-candidato para a disputa ali da capital cearense Fortaleza. O petista passa a ser então mais um personagem na complexa engrenagem da eleição de Fortaleza. A disputa ainda conta com a candidatura do atual prefeito José Sarto, do PDT, que vai tentar a reeleição. A ala bolsonarista ainda não definiu o nome que vai representar a candidatura. Em entrevista ao Brasil de Fato, o governador Eumano de Freitas, do PT, falou sobre o cenário político da capital cearense e manifestou otimismo com a candidatura de Leitão, que era apoiado pelo mandatário. Bom, primeiro, a eleição em Fortaleza é uma eleição que, penso eu, nós vamos ter uma disputa muito intensa sobre as possibilidades de cada candidato ir para o segundo turno. Nós temos pelo menos, penso eu, 4 candidaturas que vão fazer uma disputa em Fortaleza. A nossa candidatura, que é de um conjunto de partidos aliados, o nome que o PT escolheu para apresentar os partidos aliados é o nome do nosso companheiro deputado Evandro Leitão. Há outros partidos com quem nós vamos discutir, nós temos aí pelo menos de 8 a 10 partidos que nós vamos conversar. Vamos agora avançar para discutir o programa de governo, para apresentar um conjunto de propostas para a cidade. A cidade apresenta muitos desafios, um desafio muito grande de saúde pública na cidade, desafio de integrarmos mais o Estado com o município na área da segurança pública, desafio de emprego, de renda para o nosso povo, de habitação popular. Então nós temos que apresentar um conjunto de propostas para os problemas reais que a população enfrenta no seu dia a dia. E penso eu que nós vamos ter, muito provavelmente, nós estamos muito confiantes que a candidatura do Evandro vai crescer bastante. Nós temos um processo, no caso do Ceará, que a partir de 22 houve uma divisão nossa com o PDT. Nós apresentamos uma candidatura que foi, no caso a minha, como candidata a governador, vencemos a eleição no primeiro turno, mas a eleição em Fortaleza é uma eleição diferenciada. Então nós temos mantido muita humildade para dialogar com a população. Nós vamos fazer conjunto de plenárias pela cidade, para ouvir a população também. Mas o nome do deputado Evandro Leitão é um nome novo para a cidade, do ponto de vista de candidatura majoritária, já é um deputado de 3º mandato, presidente da Assembleia. Mas como nome majoritário é um novo nome para o povo de Fortaleza conhecer. E nós estamos muito confiantes que esse nome vai ter um apoio popular muito significativo.
Em Fortaleza, 6 petistas se apresentaram para representar o partido nas eleições municipais esse ano. Entre eles, a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, que governou a capital cearense entre 2005 e 2012. Ela perdeu internamente para Evandro Leitão, aliado político do senador Cid Gomes, do PSB, que rompeu com o irmão dele, o Ciro Gomes, e pode fechar o apoio formal à candidatura petista nas próximas semanas. Um imbróglio envolvendo Cid Gomes pode estar na escolha do vice-petista, seria o senador do PSB, quer que seja o nome do seu partido, mas o cargo é desejado por outras siglas que devem apoiar a candidatura de Evandro Leitão. Sobre isso, o governador Elmano Freitas pede paciência para as próximas eleições. O Cid, eu acho que ele está correto em cobrar que a gente tenha uma discussão programática, de propostas para a cidade. O Cid sempre teve uma postura de vamos discutir qual é o projeto, quais são as propostas, e no processo desse debate a gente acaba definindo o nome. Então ele tem feito essa cobrança que eu acho correta. Segundo, ele tinha uma opinião pública conhecida dele, que ele achava que era mais razoável o nome de um outro partido. Porque o PT tem um presidente, tem um governador, mas a construção que nós tivemos no PT foi uma construção de apresentar uma candidatura, porque nós apresentamos candidaturas a prefeito de Fortaleza nos últimos 20 anos, desde 2004 o PT apresenta a candidatura, e a avaliação da militância da edição do PT é que nós deveríamos apresentar um nome, e nesse caso do Evandro Leitão. Mas penso que agora o momento mais importante é de nós discutirmos o conjunto de propostas. Vai ter discussão sobre a vice. O PSB tem nome para indicar para vice, o MDB tem nome, o próprio PSB tem nome, o PSD tem nomes e tem colocado interesse de indicação dessa vice. Então nós vamos ter que construir um consenso para ter uma chapa o mais competitiva possível. Esse é só um aquecimento, sobre as eleições desse ano, que estão marcadas para todos os municípios do país. Em breve tem mais, a gente vai com certeza acompanhar cada detalhe de cada capital do Brasil. A gente só precisa deixar que as coisas comecem a se formar um pouquinho mais. A gente ainda está nesse período de pré-eleição, mas daqui a pouco pode ter certeza que todo esse assunto vai esquentar e é demais. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Vamos sair um pouquinho do país, seguir falando de eleições, mas vamos para a Venezuela. É que a esquerda do país está reformulando seu discurso e criando um movimento para dialogar com jovens de olho nas eleições. É o chamado Movimento Futuro. Foi criado como uma articulação do governo com organizações para atrair mais jovens para a esquerda, apesar de não ter as eleições como finalidade. O grupo está de olho no pleito e tenta fazer a disputa pelos votos jovens. Vamos entender mais detalhes com o nosso correspondente em Caracas, a Venezuela, Lorenzo Santiago. Faltando 3 meses para as eleições da Venezuela, governo e movimentos populares se articularam para criar um grupo de mobilização e formação de jovens em torno de um projeto de esquerda no país. É o Movimento Futuro, fundado em março de 2024 na união de diversos grupos com o objetivo de ouvir as principais demandas da juventude e diferentes organizações políticas e sociais. O grupo realizou seu primeiro encontro em 26 de abril em Caracas. Com muitas cores, luzes e produções artísticas, o evento contou com a presença de deputados, governadores e ministros. Os participantes ouviram dos jovens qual é o tipo de sociedade que eles desejam para os próximos anos. José Leonardo Martínez é da direção nacional do movimento ecologista e esteve no encontro. Segundo ele, a articulação neste espaço é fundamental para planejar uma sociedade que tenha sustentabilidade como um dos pilares. José Leonardo Martínez é da direção nacional do movimento ecologista e esteve no encontro. Segundo ele, a articulação neste espaço é fundamental para planejar uma sociedade que tenha sustentabilidade como um dos pilares. É uma plataforma de movimentos, um movimento de movimentos, um conjunto de movimentos com ecologistas, produtores, camponeses ligados à saúde, juventude e espaços esportivos. Nos encontramos todos porque nos demos conta que todos somos um
e temos o mesmo fim, que é o futuro sustentável, onde não passamos um por cima dos outros e nos vejamos como iguais, mas com as suas diferentes maneiras de ver as coisas. Apesar de não colocar isso em primeiro plano, a organização do Movimento Futuro não deixa de ter um caráter eleitoral para os próximos 3 meses. Um dos objetivos é trazer os jovens para a esquerda do espectro político e fazer essa disputa nos espaços ligados à juventude, somando assim votos para o presidente e candidato do Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro. Para a deputada e chefe da Grande Missão Venezuela Jovem, Génesis Garvey, o grupo também vai participar de forma ativa nas eleições para aproximar os jovens da esquerda venezuelana. Como filhos de um projeto histórico profundamente democrático, sentimos a necessidade de nos organizar e levar a consciência da juventude, identificar quem são os verdadeiros aliados dos nossos interesses e quem só busca o poder pelo poder. Para nós, o poder não irradia só nos cargos de poder político. Irradia também na essência do poder popular, no nosso território, da nossa comunidade, e é aí que queremos nos transformar. Uma das principais ferramentas para isso é uma mudança estética. No primeiro encontro do grupo, a marca foi o uso de músicas, arte, dança e um design moderno. A estratégia é afastar a linguagem séria da política tradicional para tornar o movimento mais atraente para a juventude. A deputada Garvey diz que uma das principais formas de convencer os jovens a estarem próximos à organização é fazer com que eles se identifiquem com o movimento a partir da linguagem inovadora. A política tem que parecer mais com as pessoas e não se impor às pessoas. A política não pode se impor como uma única forma de ver algo à sociedade. A política precisa parecer mais com a realidade da juventude. A juventude é diversa, a juventude é alegre, colorida, escuta música e o capitalismo se organiza para distrair e disputar o sentido da juventude. Precisamos fazer a batalha no sentido da juventude. Segundo José Leonardo Martínez, é preciso reestruturar a política para que os movimentos dialoguem mais com os jovens no país. Devemos deixar esses cânones, essa estrutura onde nos dizem que a política é assim. É preciso refundar a política para criar o novo e criar experiências diferentes, com muitas cores, porque nós não somos iguais. O Movimento Futuro vem como esse novo espaço de expressão para a juventude sobre a percepção da política e o levantamento de demandas, diz Edgardo Frisca, do Movimento Cacauteiro. É mais que uma importância, é o impacto para a juventude do país, porque é um lugar que vê diversidades de cores. Podemos expressar o que sentimos com mais democracia, trazendo, através do futuro, amor e compreensão aos jovens. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Lorenzo Santiago. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, você acompanha o nosso programa. A gente sempre chega às 11 da manhã pela Rádio Brasil de Fato, você acompanha em qualquer lugar do mundo porque a gente está na internet. Já se você está aqui em São Paulo, você pode conferir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM a partir da 1 da tarde. Lembrando que você pode ouvir a hora que você quiser no nosso site ou nas principais plataformas de podcast. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
A gente destaca agora como, após anos de retrocessos, as regularizações de terras no território Calunga foi finalmente retomada. Representantes do maior quilombo do Brasil comemoraram a conquista e cobraram mais titulações e transferências de terras. Nesta semana foi realizado um ato de emissão de posse de uma área do sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. A ação foi feita pela Superintendência Regional do Distrito Federal e em torno do INCRA. Essa informação está completa e bem explicadinha lá no site do Brasil de Fato, uma reportagem de Valmir Araújo, diretamente de Brasília. Para quem não conhece, o quilombo Calunga está situado nos municípios goianos de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. Carlos Pereira, presidente da Associação Calunga, disse que a regularização do território é o primeiro passo para a luta do quilombolas de direito. Ele relembrou que cerca de 350 famílias do quilombo aguardam pelo reconhecimento de suas terras. A gente vai saber mais do desenrolar dessa notícia aqui no Bem Viver ao longo dos próximos dias. O tema é muito importante para resguardar um direito ao território repleto de histórias, culturas e ancestralidade que devem ser garantidas como patrimônio. Parabéns para todo o povo Calunga, que faz um trabalho fenomenal de preservação do território e merece toda essa titulação. Cartografias afetivas. Você sabe o que significa essa palavra, essas palavras, ou melhor, essa expressão? Bom, elas são representações que mapeiam espaços a partir de experiências, memórias e emoções pessoais ligadas aos territórios. Por aí a gente já entende que há uma diferença bem demarcada, né, diante das tradicionais cartografias com uma localização geográfica, né? Ao invés da objetividade de dados concretos dos mapas tradicionais, as cartografias afetivas juntam sensações, simbologias e outros elementos da subjetividade. E é aí que a gente literalmente enxerga as diferenças entre essas duas cartografias. A afetiva seria como um grande mapa dos lugares, com um olhar sistêmico de afetos, memórias e imaginários, ou seja, elementos que são invisíveis aos mapas tradicionais. É nesse sentido que a artista contemporânea Andréa Mendes lançou a circulação da exposição Sobre Subsolo, destacando corpo, memória e territórios quilombolas. A cartografia afetiva dela está em exposição até o dia 12 de maio, ou seja, até domingo, no Teatro Municipal de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A dica vale também para quem puder conhecer, mas interessa a qualquer pessoa que possa futuramente também conhecer esse trabalho, entrar em contato com essa artista. A gente chegou a falar um pouquinho com ela para entender um pouquinho mais esse contexto e ela explicou como surgiu a ideia de fazer a exposição de cartografias afetivas. Sobre Subsolo é uma pesquisa iniciada em 2018 durante uma residência artística na Argentina, uma residência comunitária e rural, na qual eu fui dialogar com o povo de um pequeno povoado que chama Bermudes, um território de ocupação e que me fez pautar naquele momento o diálogo cartográfico sobre as memórias e os deslocamentos daquele povo. Essa foi a minha apresentação, né, a minha investigação artística, o que desvelou em mim também que o meu corpo era um corpo em deslocamento, um corpo migratório e um corpo que viveu a todo tempo em territórios de ocupação. Eu sou uma mulher nordestina do sertão baiano, vivi em um contexto de território que tinha esse recorte, vim para Campinas para dentro de uma comunidade junto com os meus pais que fundaram aqui um complexo urbano Parque Uziel, Monte Cristo e Gleba B. E o meu território, né, que é o território onde eu nasci espiritualmente, também é um assentamento rural. Então, eu faço um diálogo sobre esses territórios e traço minha cartografia, né, apresentando essa caminhada. Então, eu posso assim, falar que é uma produção de resistência, uma produção que reflete sobre os marcadores sociais, principalmente o meu interesse pelo deslocamento, pela ocupação, pelo direito à moradia, né, direito ao mundo, direito de ser e estar no mundo. E essa pesquisa, essa convocação a partir da minha própria autobiografia apresentada através de uma grande cartografia afetiva, né? Então, Sobre Subsolo é sobre isso.
Ela também explicou o motivo da palavra cartografia na exposição. Como falei anteriormente, Sobre o Subsolo trata de um projeto autobiográfico que narra a minha cartografia afetiva e os meus deslocamentos no mundo, né? Como esse ser migrante, né? Migrante e que também está, né, colocado no mundo num contexto de lutas sociais por direito à moradia e bem viver. Então, nesse sentido, foi um projeto que foi pensar sobre quais são esses lugares, as suas conexões, e aí eu estabeleci nomes para 4 territórios, que são os territórios centrais. É o território onde eu nasci, Itaberaba, na Bahia, o meu território acolhedouro, que é Campinas, o meu território que eu chamo de renascedouro, o território onde está localizada o meu axé, a minha casa de espiritual, que é o assentamento Araras 3, no Ilê Axé de Ançã, e esse território hospedadouro, que é a cidade o povoado de Bermudes, lá na Argentina, que deflagrou, inclusive, o meu interesse para pensar essa pesquisa. Nesse sentido, a exposição, que aconteceu em 2022, apresentou exatamente esses trânsitos e esses diálogos, né? Neste momento, nós estamos com o desejo de colocar no mundo, né, um desejo meu de pôr no mundo uma outra conversa, convocar os saberes dos povos quilombolas, que são os primeiros a ocuparem as terras, né, a fazer essa noção de luta por direito a uma vida digna, né, através desses grandes espaços, né, de construções de tecnologias sociais, de proteção, né, e de grande geração da vida. Então, o meu desejo com o projeto Semeadouros é justamente poder levar as minhas sementes para esses territórios, mas muito mais me nutrir deles, né, ali com construções dos saberes daquele território, e eu também podendo apresentar os meus. E esse trabalho escolhi três comunidades no estado de São Paulo: a comunidade do Quilombo da Fazenda, lá em Ubatuba, que foi a primeira, né, que startou todo esse projeto. É uma comunidade com 200 anos de existência, autogestada, né, que tem muito a nos ensinar sobre resistência. O segundo é o Quilombo do Cafundó, localizado aqui em Salto de Pirapora, próximo de Campinas, que tem também uma grande riqueza, que é a manutenção da sua língua oficial, né, além de tantos outros saberes e tecnologias ancestrais que eles operam. E por último será em Araras, né, dialogando com o Quilombo Sítio Anastácia, que é a minha casa de axé também. Então, será esse trânsito, né, sobre essas sementes, né, que serão lançadas no solo. Andréa Soares também deu detalhes sobre o que as pessoas vão encontrar na exposição. Bom, ao visitar a exposição, você vai ter acesso a uma mostra fora dos padrões convencionais do que se pensa sobre uma exposição de arte, né? Eu convoco a simplicidade, a interatividade, eu convoco o afeto na exposição através de uma grande instalação de pipas que chama Memórias por Onde Andei. Convoco a terra, o plantio dentro da exposição, uma exposição viva, que nascem plantas em uma encruzilhada feita de terras do Quilombo. Além disso, tem um grande mapa da América Latina, onde eu também convido ao público a uma interação, onde eles podem ali, assim como eu, traçar suas rotas no mundo, inclusive os seus desejos, né? E aí eu ativo a partir de 3 perguntas, para que eles se localizem onde eles nasceram, por onde eles andaram, por onde eles desejam ir. E além disso também é importante falar que a exposição, por ser, né, biográfica, ela também tem registros das minhas performances em todos os territórios por onde eu andei. Então as pessoas poderão fazer ali uma imersão nesses territórios, né, através das videoartes que estão e também das fotografias que existem nas pipas.
A exposição dispõe de acessibilidade para pessoas com deficiência, principalmente pessoas cegas. Ela tem acesso de audiodescrição em suas obras, tem acessibilidade para pessoas de baixa mobilidade. Todas as obras têm muito texto para pessoas que tenham baixa visão. E também dispomos de educativo, né? Então, toda a exposição tem um projeto educativo para receber escolas e grupos. Então, acredito que é um momento muito especial, assim, para acessar não só a produção de uma artista, mulher negra, mas também de se pensar a nossa presença, nosso deslocamento no mundo. Então, convido a todas as pessoas para estarem visitando a exposição, para poder fazer essa imersão e também se tornar um artista, né, junto comigo nessa proposta de Sobre Subsolo. Também peço para que nos sigam na rede, que é Sobre Subsolo ou Pretação lá no Instagram. Um abraço, muito obrigada. Essas palavras e experiências são bem importantes para destacar a memória e as subjetividades que também devem ser levadas em conta na nossa sociedade. Bom, para saber mais sobre a exposição, basta acessar o perfil no Instagram, @SobreSubsolo. Lembrando que é tudo junto, então fica Sobre Subsolo, tudo junto ali, você procura no Instagram e acha fácil. Quilombo pesquisou suas raízes e os momentos mais felizes de uma raça singular, e veio pra mostrar essa pesquisa na ocasião precisa, em forma de arte popular, a mais de 40 mil anos atrás. A arte negra já resplandecia, mais tarde a Etiópia milenar. Sua cultura até o Egito estendia, daí o legendário mundo grego a todo negro de Etíope chamou. Depois vieram reinos suntuosos de nível cultural superior, e hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou. Que hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou. Em toda a cultura nacional, na arte até mesmo na ciência, o modo africano de viver exerceu grande influência, e o negro brasileiro, apesar de tempos infelizes, lutou, viveu, morreu e se integrou, sem abandonar suas raízes. Por isso o quilombo desfila, devolvendo em seu estandarte a história de suas origens ao povo em forma de arte. Quilombo, quilombo. E assim a edição do Bem Ver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua audiência e lembrar que o nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira na Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na Grande São Paulo e para o mundo inteiro pela radiobrasildefato.com.br.
programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.